O meu pé de laranja-lima, segunda parte. Foi quando apareceu o menino Deus em toda a sua tristeza. Capítulo 1. O morcego. Corre, Zezé, senão você vai perder a escola. Estava sentado na mesa, tomando minha caneca de café, com o pão seco e mastigando tudo sem pressa alguma. Como sempre, apoiava o cotovelo na mesa e ficava espiando a folhinha pregada na parede. Glória ficava nervosa e afogueada. Não via a hora da gente sumir a manhã todinha e deixá-la em paz com os serviços da casa. Ande, diabinho, você nem penteou os cabelos. Você devia fazer como Totoca, que sempre está pronto na hora. Vinha da sala com um pente e alisava a minha franjinha loura. Também esse gato russo não tem nada que pentear. Me suspendia da cadeira e me examinava todo, se a blusinha estava decente e as calças também. Agora vamos, Zezé. Totoca e eu punhamos as nossas sacolinhas a tiracolo. Só os livros, os cadernos e o lápis. Lanche nenhum. Aquilo ficava para os outros meninos. Glória apertou o fundo da minha sacolinha, sentiu o volume das bolas de gude e sorriu. Nas mãos, a gente carregava os sapatos, tênis para calçar quando chegasse ao mercado, perto da escola. Mal a gente pegava a rua, Totoca sumia na carreira, deixando-me sozinho andando devagar. Aí eu já começava a acordar o meu diabo arteiro. Gostava mesmo que ele se adiantasse para poder reinar à vontade. Meu fascínio era a estrada Rio-São Paulo, morcego. Sem dúvida, um morcego. Pegar traseira nos automóveis e sentir a estrada fazendo vento na gente, correndo e chiando. Aquilo era a melhor coisa do mundo. Todos nós fazíamos. Totoca me ensinara com 1000 recomendações para segurar bem, porque os outros carros que vinham atrás eram um perigo. Aos poucos, aprendi a perder o medo e o sentido da aventura instigava mais a gente a pegar os morcegos mais difíceis. Eu estava ficando tão danado que até no carro de seu Ladislau eu já morcegava. Só faltava mesmo no carro lindo do português. Carro bonito e bem tratado estava ali. Os pneus sempre novinhos, tudo que era metal tão reluzente que dava para refletir as pessoas. A buzina dava gosto. Era um mugido rouco como se fosse uma vaca no campo. E ele passava duro, dono daquela beleza toda, com a cara mais fechada do mundo. Ninguém se atrevia a pegar uma carona no seu pneu traseiro. Diziam que ele batia, matava e ameaçava de capar antes de matar. Nenhum menino da escola se atrevia ou se atrevera até agora. Quando eu estava conversando sobre isso com o Minguinho, ele falou: Ninguém mesmo, Zezé? Ninguém mesmo. Ninguém tem coragem. Senti que Minguinho estava rindo, quase adivinhando o que eu pensava naquele instante. Mas você está doido para pegar uma, não? Que estou? Estou mesmo. Eu acho que... Que é que você acha? Aí quem tinha rido era eu. Diga logo. Você é curioso que é danado. Você me conta sempre acaba contando, não aguenta. Sabe de uma coisa, amiguinho? Eu saio de casa às 7 horas, não é? Quando eu chego na esquina, são 7h05. Pois bem, às 7h10, o português para o carro na esquina do botequim do Miséria e Fome e compra uma carteira de cigarro. Qualquer dia desses, eu crio coragem e espero ele montar no carro e zás. Você não tem coragem? Não tenho, Minguinho. Você vai ver. Agora meu coração estava aos pulos. O carro parado, ele descendo, o desafio de Minguinho mexendo com meu medo e a minha coragem, não querendo ir mais, a vaidadezinha me apressando os passos. Contornei o bar e fiquei meio escondido na quina da parede.
Aproveitei para enfiar os sapatos tênis dentro da sacola. O coração batia tão apressado que tinha medo de que escutassem dentro do bar. Ele saiu sem querer ter me notado. Ouvi a porta se abrir. Agora ou nunca, Mindinho. De um salto estava grudado no pneu com todas as forças que o medo me dera. Sabia que até a escola pública a distância era enorme. Já começava a antegozar minha vitória diante dos olhos dos meus colegas. Ai! Dei um grito tão grande e agudo que correu gente para as portas do botequim para ver quem fora atropelado. Eu estava suspenso meio metro do chão, balançando. Minhas orelhas ardiam como brasas. Uma coisa falhara nos meus planos. Esquecera de ouvir, na minha afobação, o motor funcionar. A carranca do português parece que aumentara. Seus olhos dependiam fagulhas. Então, moleque atrevido, eras tu. Um pirralho desses com tal atrevimento. Deixou que meus pés tocassem no chão. Soltou uma das minhas orelhas e com o braço grosso me ameaçava o rosto. Pensas, moleque, que eu não te observei todos os dias espiando meu carro? Vou te dar um corretivo e não terás mais vontade de repetir o que fizeste. A humilhação doía mais que a própria dor. Só tinha vontade de sapecar uma saraivada de palavrões no bruto. Mas ele não me soltava e, parecendo adivinhar meus pensamentos, me ameaçou com a mão livre. Fala, xinga, por que não falas? Meus olhos se encheram d'água, da dor, da humilhação, das pessoas que estavam presenciando a cena e rindo com maldade. O português continuava a me desafiar. Então, por que tu não xingas, moleque? Uma revolta cruel veio surgindo dentro do meu peito e eu consegui responder com raiva. Não falo agora, mas estou pensando. E quando eu crescer, vou matar o senhor. Ele deu uma risada que foi acompanhada pelos circunstantes. Pois cresce, molecote, eu cá te espero. Mas antes disso vou te dar uma lição. Soltou rapidamente minha orelha e me debruçou sobre sua coxa. Aplicou-me só uma palmada, mas com tamanha força que eu pensei que meu traseiro tinha grudado no estômago. Só então ele me soltou. Saí zonzo debaixo de uma caçoada enorme. Quando atingi o outro lado da Rio São Paulo, que atravessei sem enxergar, consegui passar a mão na bunda para suavizar o golpe recebido. Filho da puta! Ele ia ver só. Jurava que me vingaria. Jurava que... Mas a dor foi diminuindo na proporção que me afastava daquela gente desgraçada. Pior era quando soubesse na escola. E o que diria Minguinho? Durante uma semana, quando passasse pelo Miserifome, estariam rindo de mim naquela covardia toda dos grandes. Era preciso sair mais cedo e cruzar a estrada pelo outro lado. Nesse estado de espírito, me aproximei do mercado. Fui lavar o pé na bica e calçar meus sapatinhos tênis. Totó que estava me esperando ansioso. Não contaria nada do meu fracasso. Zezé, você precisa me ajudar. O que foi que você fez? Se lembra de Bié? Aquele boizão do Barão de Capanema? Aquele mesmo. Ele vai me pegar na saída. Você não quer brigar com ele por mim? Mas ele vai me matar. Vai nada, e mesmo você é brigador e corajoso. Tá bem, na saída? Na saída. Totoca era assim. Sempre arranjava brigas e era eu quem ele empurrava no embrulho. Mas até que era bom. Eu ia botar toda a raiva do português contra mim. Verdade que nesse dia eu apanhei tanto, saí de olho roxo e com os braços ralados. Totoca ficava com os outros sentados no chão, torcendo com os livros sobre os joelhos. Os meus e os dele ficavam também orientando. Deu uma cabeçada na barriga dele, Zezé. Morde, mete as unhas que ele só tem gordura. Chuta os ovos dele. Mas mesmo com toda a torcida e orientação, se não fosse seu Rosenberg da confeitaria, eu teria virado picadinho. Ele saiu de lá de trás do balcão e puxou o Bié pela gola da camisa e deu-lhe uns sanfanões. Não tem vergonha? Tamanho marmanjo bater no menininho desses? Seu Rosenberg tinha uma paixão oculta, como diziam lá em casa, por minha irmã Lalá.
Ele conhecia a gente e todas as vezes que ela estava com algum de nós, dava docinhos e balas com o maior de todos os sorrisos, onde brilhavam vários dentes de ouro. Não resisti e acabei contando meu fiasco para Minguinho. Nem podia mesmo esconder com aquele olho roxo e empapuçado. Mesmo porque papai, quando me viu assim, ainda me deu uns cascudos e passou um sermão em Totoca. Papai nunca batia em Totoca. Eu sim, porque era tudo que existia de ruim. Minguinho ouvira tudo na certa. Como poderia então deixar de contar? Ele escutou, revoltado, e só comentou quando eu acabei numa voz zangada. Que covarde! A briga até então não foi nada. Se você visse. Troque, relatei tudo o que se passara com o morcego. Minguinho estava espantado com a minha coragem e até me aconselhou. Um dia você se vinga. Vou me vingar, sim. Vou pedir o revólver de Tom Mix e o raio de luar de Fred Thompson e vou armar uma armadilha com os índios comanches. Um dia trago a cabeleira dele esvoaçando na ponta de um bambu. Mas logo a raiva passou e a gente estava conversando de outras coisas. Chururuca, você nem sabe. Você se lembra que na semana passada eu ganhei um prêmio por ser bom aluno, aquele livro de histórias, A Rosa Mágica? Minguinho ficava muito feliz quando eu o tratava de Chururuca. Nesse momento ele sabia que eu ainda lhe queria mais bem ainda. Lembro sim, pois eu nem contei que já li o livro. É a história de um príncipe que ganhou de uma fada uma rosa vermelha e branca. Pois o danado viajava num cavalo lindo, todo ajaezado de ouro. É assim que diz no livro. Pois no cavalo, ajaezado de ouro, ele saía viajando em busca de aventura. Qualquer perigo, ele sacudia a rosa mágica e aparecia uma fumaceira danada para que o príncipe escapasse. Na verdade, Minguinho, eu achei a história meio boba, sabe? Não é como as aventuras que eu quero ter na minha vida. Aventura mesmo tem Tom Mix e Buck Jones, e Fred Thompson, e Richard Talmadge. Talvez porque eles lutam como danados, dão tiros, socos. Agora, se qualquer um deles fosse puxando uma rosa mágica em cada perigo que viesse, não tinha graça nenhuma. O que você acha? Acho meio sem graça também. Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se você acredita mesmo que uma rosa possa fazer mágica assim. De fato, é mesmo meio esquisito. Esse pessoal vai contando as coisas e pensa que criança acredita em tudo. Lá isso é. Ouvimos um barulho e Luiz vinha se aproximando. Cada vez meu irmãozinho ficava mais lindo. Não era chorão nem briguento. Mesmo quando eu era obrigado a tomar conta dele, quase sempre eu fazia de boa vontade. Comentei para Minguinho. Vamos mudar de assunto, porque eu vou contar essa história para ele e ele vai achar linda. A gente não deve tirar as ilusões de uma criança. Zezé, vamos brincar? Mas eu estou brincando. De que é que você quer brincar? Queria passear no jardim zoológico. Olhei desanimado o galinheiro com a galinha preta e as 2 frangas novas. É muito tarde. Os leões já foram dormir e os tigres de Bengala também. Nessa hora já fecharam tudo. Não vem nem mais entrada. Então vamos viajar na Europa. O danadinho aprendia tudo e falava certinho o que ouvia. Mas a verdade é que eu não estava disposto a viajar na Europa. Queria mesmo era permanecer perto de Minguinho. Minguinho nunca suava de mim, nem fazia pouco do meu olho empapuçado. Sentei perto do meu irmãozinho e falei com calma. Peraí que eu vou pensar um brinquedo. Mas logo a fada da inocência passou voando numa nuvem branca que agitou as folhas das árvores, os capinzais do valão e as folhas de chururuca. Um sorriso iluminou meu rosto maltratado. Foi você quem fez isso, Minguinho? Eu não.
Ah, que beleza! Então é o tempo do vento que está chegando. Na nossa rua havia tempo de tudo. Tempo de bola de gude, tempo de peão, tempo de colecionar figurinhas de artistas de cinema, tempo de papagaio, o mais bonito de todos os tempos. Os céus ficavam por todos os lados repletos de papagaios de todas as cores. Papagaios lindos de todos os feitios. Era a guerra no ar, as cabeçadas, as lutas, as laçadas e os cortes. As giletes cortavam as linhas e lá vinha um papagaio rodopiando no espaço, embaraçando a linha do cabresto com a cauda sem equilíbrio. Era lindo tudo aquilo. O mundo se tornava só das crianças da rua, de todas as ruas de Bangu. Depois era um tal de caveirinha enrolada nos fios. Era um tal de correr do caminhão da Light. Os homens vinham furiosos arrancar os papagaios mortos, atrapalhando os fios. O vento, o vento. Com o vento veio a ideia. Vamos brincar de caçada, Luiz? Eu não posso montar no cavalo. Logo você cresce e pode. Você fica sentadinho aí e vai aprendendo como é. De repente, Minguinho virou o mais lindo cavalo do mundo. O vento aumentou mais e o capinzal meio ralo do valão se transformou numa planície imensa e verdejante. Minha roupa de cowboy estava ajazeada de ouro. Relampejava em meu peito a estrela de xerife. Vamos, cavalinho, vamos! Corre, corre! Plect, plect, plect! Já estava reunido o Tom Mix e o Fred Thompson. Brooke Jones não quisera vir desta vez. E Richard Talmadge trabalhava noutro filme. Vamos, vamos, cavalinho, corre, corre. Lá vem os amigos apaches fazendo poeira no caminho. Plect, plect, plect. A cavalada dos índios estava fazendo um barulho louco. Corre, cavalinho, corre. A planície está cheia de bisões e búfalos. Vamos atirar, minha gente. Plaft, 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 teco, teco, teco. Fium, fium, fium. As flechas assoviavam. O vento, a galopada, a carreira louca, as nuvens de poeira e a voz de Luiz quase gritando. Zezé, Zezé! Fui parando o cavalo devagar e saltei afogueado da proeza. Que foi? Algum búfalo veio para o seu lado? Não, vamos brincar de outra coisa. Tem muito índio e eu estou com medo. Mas esses índios são os apaches. Todos são amigos. Mas eu estou com medo. Tem muito índio. Segunda parte, capítulo 2. A conquista. Nos primeiros dias, eu saí um pouquinho mais cedo para não ter o perigo de encontrar o português parado com seu carro a comprar cigarros. Além do mais, tinha o cuidado de vir beirando o canto da rua do lado contrário, quase encoberto pela sombra das cercas de crótons que unia a frente de cada casa. E mal chegado a Rio São Paulo, cortava a estrada e seguia com os sapatos tênis na mão, quase me colando ao grande muro da fábrica. Todo esse cuidado foi se tornando inútil com o passar dos dias. A memória da rua é curta, e pouco mais ninguém se lembrava de mais uma das travessuras do menino de seu Paulo. Porque era assim que me conheciam nos momentos de acusação. Foi o menino de seu Paulo, foi o danado do filho de seu Paulo, foi aquele menino de seu Paulo. Uma vez até inventaram uma coisa horrível. Quando o Bangu levou uma surra do Andaraí, comentaram gozando. O Bangu apanhou mais do que aquele menino de seu Paulo. Por vezes eu vi um maldito carrão parado na esquina e atravessava o passo para não ter que ver o português que eu ia matar, mesmo quando crescesse. Passar naquela bruta pose de dono do carro mais lindo do mundo e de Bangu. Foi quando ele desapareceu por alguns dias. Que alívio! Na certa tinha viajado para longe ou tirado umas férias. Voltei a caminhar para a escola com o coração sossegado e já meio incerto. Se valia a pena matar aquele homem mais tarde, com o coração sossegado e já meio incerto de se valia a pena matar aquele homem mais tarde. Uma coisa ficara positivada.
Toda santa vez que eu ia pegar um morcego num carro menos importante, já não sentia tanto entusiasmo e minhas orelhas começavam a arder penosamente. E a vidinha da gente de rua se desenvolvia normalmente. Viera o tempo do papagaio e rua para quem te quer. O céu azulado se estrelava de dia das estrelas mais bonitas e coloridas. No tempo do vento, deixava de lado um pouco o minguinho ou só o procurava quando me colocavam de castigo depois de uma bela sova. Aí não tentava fugir mesmo porque uma surra muito junta da outra doía para burro. Nesses momentos, ia com o rei Luís adornar, ajaezar, termo que eu achava lindo, o meu pé de laranja-lima. Por sinal, Minguinho dera uma esticada danada e logo estaria dando flores e frutos para mim. As outras laranjeiras demoravam muito, mas pé de laranja-lima era precoce, como o tio Edmundo dizia que eu era. Depois, ele me explicou o que aquilo queria dizer, das coisas que aconteciam antes das outras coisas acontecerem. No final, eu acho que ele não soube explicar direito. O que queria dizer era simplesmente tudo que vinha na frente. Então eu pegava pedaços de cordão, sobras de linha, furava um mundão de tampinhas de garrafa e ia ajaezar Minguinho. Era de se ver que lindo que ele ficava. O vento dando, chocava uma tampinha contra a outra e parecia que ele estava usando as esporas de prata de Fred Thompson quando montava o seu cavalo raio de luar. O mundo da escola pública era também muito bom. Eu sabia todos os hinos nacionais de cor. O grandão, que era o verdadeiro, os outros hinos nacionais da bandeira e o hino nacional da liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Para mim, eu acho que era para Tom Mix também, era o que eu mais gostava. Quando a gente ia a cavalo sem guerra, sem caçada, ele me pedia com respeito: "Vamos, guerreiro Pinagé, cante o hino da liberdade." Minha voz bastante fina enchia as planícies enormes, com muito mais beleza do que quando eu cantava com o seu Ariovaldo, trabalhando de ajudante de cantor às terças-feiras. Nas terças-feiras, gazeteava a aula como de costume para esperar o trem que trazia o meu amigão Ariovaldo. Ele já vinha descendo as escadas, mostrando nas mãos os folhetos da venda nas ruas. Trazia ainda 2 sacolas cheias que eram a reserva. Quase sempre ele vendia tudo, e isso deixava uma alegria muito grande para nós dois. Nos recreios, quando dava tempo, a gente jogava até bola de gude. Eu era o que se chamava de rato. Tinha uma pontaria garantida e quase nunca deixava de voltar para casa com a sacolinha sacolejando as bolas, muitas vezes até triplicadas. A coisa comovente era a minha professora, Dona Cecília Paim. Podiam contar a ela que eu era o menino mais endiabrado da minha rua, que ela não acreditava. Como também não acreditaria que ninguém conseguia dizer mais palavrões do que eu, que nenhum moleque me igualava em travessuras. Isso ela não acreditava nunca. Na escola eu era um anjo. Nunca tivera uma repreensão e tornava-me querido das professoras por ser um dos menores garotinhos que aparecera até então. Dona Cecília Paim conhecia de longe a nossa pobreza e na hora do lanche, quando via todo mundo comendo sua merenda, ficava emocionada. Me chamava sempre à parte e me mandava comprar o sonho recheado do doceiro. Ela tinha tamanha ternura por mim que eu acho que ficava bonzinho só para ela não se decepcionar comigo. De repente, a coisa aconteceu. Eu vinha devagar, como sempre, pela estrada Rio-São Paulo, quando o carrão do português passou bem devagarzinho por mim. A buzina soou 3 vezes e vi que o monstro me olhava sorrindo. Aquilo me fez renascer a raiva e o desejo de matá-lo de novo quando ficasse grande. Fechei a cara no meu orgulho todo e fingi ignorá-lo. Pois é como lhe disse, Minguinho, é todo santo dia. Parece que ele espera eu passar e lá vem buzinando. Buzina 3 vezes. Ontem até me deu adeus.
E você? Eu nem ligo. Finjo que não vejo. Tá começando a dar medo nele. Você vê, eu vou fazer 6 anos e logo, logo estarei um homem. Você acha que ele está querendo ficar seu amigo por medo? Não tenho nem dúvida. Espera aí que eu vou buscar o caixotinho. Minguinho tinha crescido bastante. Para subir na sua cela, tornava-se necessário colocar o caixote embaixo. Pronto, agora vamos conversar mesmo. Dali do alto, eu me sentia maior que o mundo. Relanceava a vista para a paisagem, para o capinzal do valão, para os tizios e coleiros que vinham catar comidas por ali. De noite, nem bem a escuridão fosse chegando, outro Luciano vinha dar voos em volta da minha cabeça, todo alegre, como se fosse um aeroplano do Campo dos Afonsos. No começo, até Minguinho se admirou que eu não tivesse medo do morcego, porque, em geral, toda criança ficava apavorada. Aliás, fazia dias que Luciano não aparecia. Por certo, arranjara outros campos dos Afonsos em outros lugares. Você viu, Minguinho? As goiabeiras da casa da nega Ifigênia começam a amarecer. As goiabas, no mínimo, já estão de vez. O diabo é que se ela me pega, Minguinho, hoje já levei 3 coças. Se eu estou aqui, é porque me puseram de castigo. Mas o diabo me deu a mão para descer e me puxou até a cerca de crótons. O ventinho da tarde começou a trazer ou inventar o cheiro das goiabas até o meu nariz. Espia daqui, afasta um galinho dali, e escuta que não tem barulho, e o diabo falando. Vai, bobo, não vê que não tem ninguém? Essa hora ela deve ter ido na quitanda da japonesa. Seu Benedito? Com nada, ele está quase cego e surdo, não vê nada, dá tempo de fugir se ele perceber. Segui a cerca até o valão e me decidi. Antes, fiz sinal a Minguinho para não fazer barulho. Já nessa hora, meu coração acelerara. A nega Ifigênia não era de brinquedo, não. Tinha uma língua que só Deus sabia. Vinha pé ante pé sem respirar quando seu vozeirão partiu da janela da cozinha. Que é isso, menino? Nem tive a ideia de mentir dizendo que viera apanhar uma bola. Meti o carreirão e tibum, pulei dentro do valão. Mas lá dentro me esperava outra coisa. Uma dor tão grande que quase me fez gritar. Mas se gritasse apanharia 2 vezes. Primeiro, porque fugira do castigo. Segundo, porque estava roubando goiaba no vizinho e acabara de enfiar um caco de vidro no pé esquerdo. Ainda tonto de dor, fui arrancando a lasca da garrafa. Gemia baixinho e vi o sangue se misturando com a água suja do valão. E agora? Consegui com os olhos cheios d'água retirar o vidro, mas nem sabia como estancar o sangue. Apertava com força o tornozelo para diminuir a dor. Tinha que aguentar firme. Estava perto de chegar a noite, e com ela viriam papai, mamãe e Lalá. Qualquer um que me pegasse me batia. Podia até que cada um me pegasse em 3 surras divididas. Subi desorientado a barreira e fui me sentar pulando num pé só, debaixo do meu pé de laranja-lima. Ainda doía muito, mas já passara a vontade de vomitar. Espia, Minguinho. Minguinho ficou horrorizado. Era como eu, não gostava de ver sangue. Que fazer, meu Deus? Totoca bem que me ajudaria. Mas onde andaria ele a essas horas? Tinha a Glória. Glória devia estar na cozinha. Era a única que não gostava que me batessem tanto. Podia ser que ela me puxasse as orelhas ou me pusesse de castigo de novo, mas tinha que tentar. Arrastei-me até a porta da cozinha, estudando um meio de desarmar Glória. Ela estava bordando uns panos. Sentei meio sem jeito e dessa vez Deus me ajudou. Ela me olhou e viu que eu estava de cabeça baixa. Resolveu não dizer nada porque eu estava de castigo. Fiquei com os olhos cheios d'água e funguei. Dei com os olhos de Glória me fitando.
Suas mãos tinham parado no bordado. Que é, Zezé? Nada, Godóia. Por que ninguém gosta de mim? Você é muito arteiro. Hoje já levei 3 surras, Godóia. E não mereceu? Não é isso. É que como ninguém gosta de mim, aproveitam para me bater por qualquer coisa. Glória começou a comover seu coração de 15 anos. E eu sentia isso. Eu acho que é melhor amanhã eu ser atropelado na Rio São Paulo e ficar todo esmagadinho. Aí então as lágrimas desceram em torrentes dos meus olhos. Não diga bobagem, Zezé. Eu gosto muito de você. Não gosta, não. Se gostasse, não ia deixar eu apanhar mais uma surra hoje. Já está escurecendo e nem vai mais ter tempo de você fazer alguma travessura para apanhar. Mas eu já fiz. Ela soltou o bordado e se aproximou de mim. Quase soltou um grito ao ver poça de sangue que envolvia o meu pé. Meu Deus! Gon, o que foi isso? Estava ganha a partida. Se ela me chamava de Gum, era porque eu estava salvo. Me pegou no colo e me sentou na cadeira. Ligeiramente apanhou uma bacia de água com sal e se ajoelhou aos meus pés. Vai doer muito, Zezé. Já está doendo muito. Meu Deus, tem quase 3 dedos de corte. Como você foi fazer isso, Zezé? Você não conta para ninguém? Por favor, Godóia, eu prometo que fico bonzinho. Não deixe ninguém me bater tanto. Tá bem, eu não conto. Como vamos fazer? Todo mundo vai ver seu pé amarrado. E amanhã você não poderá ir para a escola. Vão acabar descobrindo. Eu vou à escola assim. Calço os sapatos até a esquina. Depois é mais fácil. Você precisa se deitar e ficar com o pé bem esticado. Senão isso não dá para você andar amanhã. Ajudou-me a ir capengando para a cama. Vou fazer qualquer coisa para que você coma antes que os outros cheguem. Quando voltou com a comida, eu não aguentei e dei um beijo nela. Aquilo era muito raro em mim. Quando todos tinham chegado para o jantar, mamãe deu falta de mim. Cadê Zezé? Está deitado. Desde cedo que ele queixa de dor de cabeça. Eu escutava embevecido, esquecendo até a dor do ferimento. Gostava de estar sendo assunto. Foi quando Glória resolveu tomar a minha defesa. Fez uma voz queixosa e ao mesmo tempo acusativa. Acho que todo mundo anda batendo nele. E hoje ele estava todo moído. 3 surras é demais. Mas é uma pestezinha. Só fica quieto quando apanha. Vai dizer que você também não bate nele. Muito difícil. Quando muito, puxo as suas orelhas. Fizeram um silêncio e Glória ainda continuou a me defender. Afinal, minha gente, ele ainda não tem 6 anos. É levado, mas ainda é uma criancinha. Aquela conversa foi uma felicidade para mim. Glória estava angustiada me arrumando, ajudando a calçar os tênis. Dá para ir? Eu aguento sim. Você não vai fazer bobagem na Rio São Paulo? Não vou, não. Aquilo que você falou era verdade? Era não. É que eu estava muito infeliz, pensando que ninguém gostava mesmo de mim. Ela passou as mãos nas minhas farripas louras e me mandou embora. Eu pensava que duro só seria chegar até a estrada, que quando descalçasse os sapatos a dor melhoraria. Mas quando o pé tocou diretamente no chão, tive que ir me apoiando devagarzinho no muro da fábrica. Daquele jeito eu nunca chegava. Aí aconteceu a coisa. A buzina ecoou 3 vezes. Desgraçado! Não bastava a gente estar morrendo de dor e ele ainda vinha judiar. O carro parou bem perto de mim. Ele botou o corpo para fora e perguntou. Ó pirralho, machucaste o pé. Tive vontade de dizer que não era da conta de ninguém. Mas como ele não me chamasse de moleque, não respondi e continuei andando 5 metros. Ele botou o carro funcionando, passou por mim e parou quase grudado ao muro, saindo um pouco da estrada, me cortando a passagem. Então abriu a porta e desceu. Seu vulto grande estava me acuando. Está te doendo muito, pirralho. Não era possível que uma pessoa que me batera usasse agora uma voz tão doce e quase amiga.
Achegou-se mais de mim e, sem que ninguém esperasse, ajoelhou o corpo gordo e me fitou cara a cara. Tinha um sorriso tão suave que parecia espalhar carinho. Pelo visto, tu te machucaste muito, não? O que foi? Funguei um pouco antes de responder. Caco de vidro. Foi profundo? Fiz o tamanho do talho com os dedos. Ah, isso é grave. E por que não ficaste em casa? Pelo jeito vais para a escola, não? Ninguém sabe lá em casa que eu me machuquei. Se descobrissem, ainda me batiam por cima para aprender a não machucar. Vem que eu te levo. Não, senhor, obrigado. Mas por quê? Todo mundo na escola sabe o que aconteceu. Mas tu não podes caminhar assim. Abaixei a cabeça reconhecendo a verdade e sentindo que por pouco mais o meu orgulhozinho se espatifaria. Ele suspendeu a minha cabeça, segurando meu queixo. Vamos esquecer umas coisas. Tu já andaste de carro? Nunca não, senhor. Então eu te levo. Não posso. Nós somos inimigos. Mesmo assim, eu não me importo. Se tu tens vergonha, eu te deixo antes da escola. Queres? Fiquei tão emocionado que nem respondi. Só balancei a cabeça consentindo. Ele me pegou no colo, abriu a porta e me colocou no assento com cuidado. Deu a volta e tomou a sua posição antes de ligar o motor. Sorriu de novo para mim. Assim está melhor. Vê-se. A sensação gostosa do carro macio andando, dando leves solavancos, me fez fechar os olhos e começar a sonhar. Aquilo era mais macio e gostoso do que o cavalo raio de luar de Fred Thompson. Mas não demorei muito, porque ao abrir os olhos estávamos quase chegando à escola. Já havia a multidão dos alunos penetrando pela porta principal. Apavorado, escorreguei do banco e me escondi. Falei nervoso. O senhor prometeu que parava antes da escola. Mudei de ideia. Esse teu pé não pode ficar assim. Isso pode dar tétano. Não pude nem perguntar que palavra bonita e difícil era aquela. Também sabia inútil dizer que não queria ir. O carro tomara a rua das casinhas e eu voltar à posição anterior. Tu me pareces um homenzinho corajoso. Agora vamos ver mesmo se tu provas isso. Parou de frente à farmácia e em seguida me carregou no colo. Quando o doutor Adalto Luz nos atendeu, eu fiquei apavorado. Ele era médico do pessoal da fábrica e conhecia muito a papai. E meu pavor aumentou quando ele me fixou e perguntou de cara. Você é filho do Paulo Vasconcelos, não é? Ele já arranjou alguma colocação? Tive que responder, muito embora tivesse muita vergonha do português, saber que papai estava desempregado. Ele está esperando, prometeram muita coisa para ele. Vamos ao que se trata. Desenrolou os panos grudados no talho e fez de impressionar. Comecei a fazer um beicinho de choro, mas o português veio por trás me socorrer. Sentaram-me em cima de uma mesinha cheia de lençóis brancos. Uma porção de ferros apareceram, e eu tremia. Não tremia mais porque o português apoiou minhas costas sobre o seu peito e me segurava os ombros com força e ao mesmo tempo carinho. Não vai doer muito. Quando acabar, eu te levo para tomar um refresco e comer doces. Se tu não chorares, eu te compro balas de figurinha de artista. Então, eu criei a maior